No dia 12 de dezembro de 2023, data em que esse vídeo foi produzido, a Polícia Federal deflagrou a Operação Hinsberg, que tem por objetivo investigar o desvio de produtos químicos para a produção de drogas ilícitas. Um dos principais alvos da apuração é a empresa Anidrol, uma indústria química localizada em Diadema, na Grande São Paulo, que tem Renato Cariani como sócio. Renato é nacionalmente conhecido por ser um dos maiores influenciadores fitness do Brasil, acumulando mais de 14 milhões de seguidores em suas redes sociais e somando quase 1 bilhão de visualizações na plataforma do YouTube. Além disso, Cariani é químico, educador físico, atleta, fisiculturista e empresário, claro. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco melhor a trajetória de Renato Cariani. Iremos te apresentar os principais fatos de sua história para entender como ele alcançou o sucesso e a notoriedade que tem hoje em dia. Iremos também explicar melhor o que está acontecendo, fornecendo todas as informações que nossa equipe de redação conseguiu coletar até o momento. Vamos lá? Renato nasceu no ano de 1976 em uma família humilde que morava em um bairro periférico localizado no extremo sul da região metropolitana de São Paulo, onde passou boa parte de sua infância e adolescência. Sua mãe trabalhava como empregada doméstica e seu pai era operário industrial. Ele trabalhou em uma fábrica de produtos químicos por muitos anos e sonhava em ter um diploma na área, mas, além de não poder estudar pela falta de condições, ainda precisou se aposentar prematuramente, pois acabou adoecendo ao lidar com produtos nocivos. Tudo isso contribuiu para que a renda da família fosse muito baixa. Assim, não surpreende que Renato tenha estudado em escolas públicas durante toda a sua formação inicial. Mesmo assim, seus pais sabiam da importância que os estudos teriam em sua vida, e na tentativa de lhe oferecer as melhores condições possíveis, sua mãe o matriculou em um colégio mais afastado, usando o endereço de um avô como referência. A escola ficava no bairro Cidade Dutra, que também está na zona sul de São Paulo, mas era um pouco mais centralizado em comparação ao setor onde a família residia na época. Por isso, a instituição tinha mais prestígio. Era conhecida por oferecer melhores conteúdos e disciplina, ainda que fosse controlada pelo governo estadual como tantas outras, inclusive as que ficavam mais próximas da residência de Renato. Mas se era verdade que o ensino oferecido por aquele colégio era diferenciado, isso também valia para o público que o frequentava. De forma geral, as crianças que estudavam por lá eram de classe média, moravam nos arredores, tinham condições para comprar lanche na cantina, coisas que não faziam parte da realidade de Cariani. Ele precisava se deslocar de ônibus, comia a comida oferecida pela instituição, além de ter poucos uniformes surrados e um aspecto físico fora do padrão, pois acredite se quiser, ele era considerado gordinho. Tudo isso, como você pode imaginar, fez com que ele se destacasse negativamente entre os colegas e sofresse sérias práticas que hoje em dia conhecemos como bullying. E olha, quando eu digo sérias, são sérias mesmo. Além de apelidos e ridicularização, Renato chegou a sofrer com abusos físicos e frequentemente apanhava de outras crianças e adolescentes. Em uma entrevista em que narra esses episódios, Cariani comenta que não falava nada para sua mãe para não preocupá-la, pois apesar de todas as dificuldades, quando chegava em casa, sempre a encontrava rezando de joelhos, pedindo a Deus que as coisas melhorassem em sua família. Hoje nós sabemos o quanto essas práticas podem ser nocivas para a saúde física e mental, especialmente das crianças. Infelizmente, naquela época, esse debate ainda não estava amadurecido. Mesmo assim, Renato conseguiu superar essas adversidades, ainda que muitas tenham lhe deixado marcas profundas. Obstinado a mudar de vida, ele se concentrou nos estudos e era considerado o melhor aluno do seu período. Quando entrou na adolescência, passou a ajudar em casa também, trabalhando desde os 12 anos de idade, quando começou a entregar panfletos de publicidade. Aos 14 anos, ele tirou a carteira de trabalho para entrar no mercado formal e, aos 16, entrou no curso técnico de Química, inspirado nos sonhos que compartilhava com o pai. Foi também aos 16 anos que ele entrou para a academia e começou sua jornada no mundo dos esportes. Na verdade, esse interesse já havia sido despertado nele, porém, foi só com essa idade
que ele teve as condições e a permissão para começar os treinos em um local apropriado e com uns instrutores que iriam lhe guiar da melhor forma possível. Por conta de seu histórico, podemos pensar que o que motivava Renato Cariani era o bullying sofrido no colégio, principalmente por conta de seu aspecto físico. Mas, segundo o que ele mesmo disse também em uma entrevista, esse não era bem o caso. É claro que esse fato pode ter sido, sim, um peso nessa decisão de mudança de vida. Mas para Renato, a sua maior motivação eram seus ídolos que ele sempre via nos filmes, principalmente Arnold Schwarzenegger e Jean-Claude Van Damme. Além das incríveis habilidades no mundo das artes marciais, esses atores eram reconhecidos por seus atributos heróicos e físicos surpreendentes, que inclusive chegaram a participar de competições no mundo do fisiculturismo, como é o caso do ex-governador do estado da Califórnia. Mais tarde, esse esporte se tornaria a grande paixão de Renato, algo que perdura até hoje e foi um dos grandes responsáveis pelo seu sucesso. Cariani treinava de forma amadora desde seus 12 anos, com os próprios instrumentos que ele construía com barras de ferro e concreto. E quando finalmente conseguiu entrar para uma academia, foi justamente para uma instituição focada no fisiculturismo, onde foi guiado e moldado para alcançar objetivos cada vez mais ambiciosos. O empresário conta que, na época, esse físico era buscado com propósitos diferentes de hoje em dia, pois ainda não era um padrão estético estabelecido, e muitas vezes os esportistas precisavam usar roupas largas para mitigar os estereótipos atribuídos aos praticantes. E em relação ao sucesso financeiro? Entendemos até agora de onde vêm os anseios, os desejos e a obstinação de Cariani. Mas como é que ele conseguiu sair de uma família humilde de um bairro periférico para um dos empresários de maior sucesso no país? Como ele se tornou um comunicador, se tornando um dos maiores influencers da sua área? Até como podemos perceber, até aqui, sua vida é permeada por exemplos de superação e perseverança, pois é também através desses atributos que ele narra esse aspecto de sua história. Como dissemos, Renato sempre foi bom aluno e se dedicou bastante aos estudos, o que também se aplica enquanto ele realizava seus estudos no campo da química. Quando entrou no mercado de trabalho, sua postura não mudou. Ele conseguiu um emprego na área, trabalhando em uma fábrica que lidava com produtos químicos. Como sempre foi ambicioso, Cariani ficava de olho nas oportunidades de crescimento, como quando surgia alguma vaga hierarquicamente acima de seu cargo, ou quando havia alguma chance para fazer um novo curso, enfim, algo que não o deixasse sempre estagnado no mesmo lugar. Mas os lugares por onde ele passou não compartilhavam dessa mesma perspectiva. Renato era considerado um dos melhores funcionários, contudo, nunca crescia na empresa. Ao indagar o chefe, ele teve uma resposta que não o agradou. Realmente ele era muito bom e, justamente por isso, não poderia sair dali, pois ninguém mais poderia substituí-lo. Achando isso um absurdo, ele decidiu que iria tentar evoluir por conta própria. Abandonou a estabilidade do emprego e investiu em um ramo ainda incipiente na época, a área de suplementação. Cariani conseguiu e depois de um tempo já tinha uma rede de lojas com pelo menos 6 filiais. As coisas já estavam indo bem melhor do que o esperado, mas além disso, durante o processo, ele havia conseguido outro emprego, também em uma indústria química, onde tinha crescido vertiginosamente e estava em um cargo de gerência, no qual precisava se dedicar apenas por meio período para conseguir conciliar com sua rede de lojas. Essa indústria é justamente a Anidrol, atual investigada pela Polícia Federal. Por conta de uma discordância entre a atual sócia e fundadora e o sócio anterior, Renato acabou comprando uma parte da empresa. Ele vendeu alguns de seus bens, incluindo algumas de suas lojas, e teve a ajuda de sua sócia. O investimento parecia arriscado, mas deu muito certo. Juntos, eles recuperaram a aplicação que estava prevista para 3 anos, em apenas 10 meses. Além disso, conseguiram ampliar a operação e conquistar uma sede própria e maior. Além dessa sociedade, atualmente Renato Cariani também é sócio da Suplay,
uma das maiores fabricantes de suplementos da América Latina. Em relação ao sucesso como influencer, o empresário soube aproveitar alguns convites e oportunidades, pois sempre foi considerado bom comunicador. Renato é bem articulado e soube aproveitar a chance com o crescimento da área do fisiculturismo, da suplementação e do boom dos programas veiculados pela internet, como os podcasts. Bom, tudo isso nos traz para a atual apuração. A Operação Hinsberg está sendo realizada pela Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, de São Paulo. Seu nome foi inspirado pelo químico que percebeu a possibilidade de converter compostos químicos em fenacetina, um dos principais compostos investigados por serem desviados e contrabandeados. Tudo começou com a denúncia de uma empresa farmacêutica que percebeu que algumas notas frias, pelas quais ela não era responsável, haviam sido emitidas em seu nome. A partir disso, foram identificadas dezenas de transações clandestinas que teriam sido feitas para desviar 12 toneladas de fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila. Por conta da forma e dos produtos usados, a polícia diz que o objetivo da quadrilha é a produção de drogas ilícitas como o crack. Estima-se que essa quantidade de substratos seria possível fabricar entre 12 e 17 toneladas da droga, o que iria gerar uma receita exorbitante, já que, segundo especialistas, o quilo da substância no Brasil é vendido por até $5.000. Com os desdobramentos das investigações, a polícia emitiu mandados de busca e apreensão, inclusive na casa de Renato Cariani, e chegou a pedir a prisão preventiva de muitos suspeitos. Mas apesar de o Ministério Público ter se manifestado favorável, a Justiça optou por negar os pedidos de prisão. Cariani veio a público através de suas redes sociais para se manifestar. Segundo ele, sua sócia, sua empresa e ele mesmo estão tranquilos e vão colaborar com as investigações. Ele diz não saber ao certo do que se trata, pois o processo, até então, estava correndo em juízo. No entanto, seus advogados já pediram vistas e assim que tiver mais informações, ele irá se pronunciar novamente. Caso sejam acusados, os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Se forem condenados, as penas somadas podem chegar a 35 anos. Agora, só nos resta esperar para que a situação seja esclarecida. Qualquer novidade, você vai encontrar aqui na Fatos, ok? Até a próxima.